Ok? Olá, gente, boa tarde. Mais uma tarde juntos, hoje com convidados, né? Cumprindo também o nosso compromisso com o Novembro Negro, né? Não só com o novembro, né? Mas com a trajetória das questões étnicos raciais, né? Dentro da nossa categoria. E cumprindo esse importante compromisso, né, ético-político, nós abrimos hoje, né, o nosso encontro para escutar o que a juventude negra diz sobre a juventude negra que quer viver. Né? Nós vivemos um contexto de país que massacra, aniquila, extermina a juventude negra. Então, trazendo, né, me chamo Mônica, né, nem me apresentei também, me chamo Mônica, né, faço parte aqui da Articulação Nacional de Psicólogos e Psicólogas Negras e Pesquisadores. Então, venho de uma trajetória de militância nas políticas públicas de juventude, no anseio da construção dessas políticas num contexto nacional, né, um percurso muito árduo, muito difícil, e que a gente deu vários passos para trás, né, com um governo também agora, atualmente, um governo de desconstrução, de genocídio, né, principalmente da população negra. Então, assim, cumprindo esse papel ético-político, né, a Ampsinep se propõe a esse momento de escuta das juventudes, escuta sobre suas dores, sobre suas questões, que o racismo atravessa, né, e desemboca, né, no sofrimento psíquico, né, abrindo o sofrimento psíquico nesse processo. A Ampsinep tem esse compromisso, né, da psicologia no enfrentamento do racismo. A psicologia, historicamente, a gente está com bastante atraso nesse debate, né? A psicologia é uma profissão que, historicamente, elitizada, né, e que se propõe, se coloca, né? A gente se coloca, demora a se colocar quanto às questões do sofrimento psíquico no âmbito do racismo, disparados pelo racismo. Então, a Ampsinep tem esse compromisso dentro da categoria no enfrentamento do racismo, os efeitos da população negra, né, em decorrência da discriminação. E aí, nesse compromisso, né, essa articulação nacional, ela se propõe a articular, né, profissionais, toda a nossa categoria, né, chamando para esse compromisso, né, que é um compromisso político também, né, que a psicologia também demora para entrar também numa discussão política, que o racismo ele atravessa, né, a dor e a subjetividade humana, mas diz também de um contexto social, um contexto de sociedade, e que demanda uma discussão política sobre a conjuntura em que a gente se encontra também. Então, a articulação propõe esse chamamento à categoria, né, através do compromisso com a temática em articulação com os demais setores da sociedade, né, as instituições públicas, privadas, as universidades, as políticas públicas, né, como já dito. E aí, nesse contexto, né, a gente tem se tentado entrar articulando e construindo caminhos nessas instituições, para que a gente, cada vez mais, principalmente dentro das universidades, né, estando aqui com o Fábio, o Bruno, né, que já cumprem, né, esse compromisso, mas até de rever
nossa grade curricular, né, a grade curricular da nossa profissão, no sentido de entender que o que o racismo promove enquanto adoecimento, né, psíquico e demanda da saúde mental. Entendendo também que essa luta antirracista, ela não é uma luta apenas de nós negros, né? É uma luta que chama para junto o branco também, entendendo a branquitude nesse processo, né? Como quem contribui nesse processo e também entra com um braço de força nessa importante desconstrução do racismo. Então, acho que falando assim um pouquinho, né? Acho que o mais importante é a gente escutar agora, escutar os convidados, né? Sobre o que eles trazem das suas histórias, né? De militância, de percurso territorial, dos espaços onde estiveram, espaços variados, né? Então, apresentar aqui também os nossos convidados. Estão aqui presentes a Julie Carla, coordenadora do Bonde da Praça, cofundadora e cogestora do Fejunes, do Território do Bem. Bem-vinda, Julie. Estamos também com o Ramon, diretor do Fejunes, né, do Espírito Santo, membro do coletivo de Cultura Betânia, presidente do SEJUV, estudante de Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Giovanni Lima, artista visual, doutorando e mestre em artes visuais e assessor especial na Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Acho que a gente pode começar a iniciar, né, com a fala da Julie, que traz um contexto do território, da sua vivência no território, né, pensando nessa inquietação que o que traz a gente aqui para o debate, que é a juventude negra quer viver. Então, acho que, Julie, você pode começar. Você está me escutando? Estou. Deixa eu ajeitar aqui. Então, eu não sabia que eu já ia começar, né? Desculpa. Boa tarde. Boa tarde. É muita honra estar aqui, né, nessa live aqui, juntamente com essas parcerias fortes que está aí junto, né? As pessoas também que estão acompanhando a organização também da live, e também por dizer que esse tema também, como a gente daqui do Território do Bem, a gente sofre bastante essas questões do racismo, do preconceito. Então, assim, quanto mais atividade, quanto mais evento, quanto mais lives sobre, para a gente estar falando, para a gente estar comunicando a sociedade sobre o que está acontecendo no nosso dia a dia, é muito importante, né? Eu agradeço assim, a oportunidade de estar aqui. Eu só vou corrigir um pouco a sua fala, Mônica, que você falou Fejunes. É o Fórum de Juventude do Território do Bem. Desculpa. Não, tudo bem. Foi na hora que eu confundi aqui mesmo. Confundi aqui com o Ramon. Não, Desculpa. tudo bem. Mas se apresenta, né? Fala da sua Vou falar. Eu sou Julie, né? Sou DJ, sou barbeira, sou educadora social, também faço parte do Lunar, que é a fotografia, e também coordenadora do coletivo Bonde da Praça, o coletivo que participa do Fórum de Juventude Território do Bem. O Fórum de Juventude Território do Bem, ele é composto por vários coletivos do território, e o coletivo Bonde da Praça é um deles que fazem parte. E também estou como secretária de articulação do Conjuve, também agora. E eu acho que é isso. Pegando assim a fala da Mônica,
a gente vê no cotidiano aqui dentro do território muitos casos de pessoas que sofrem e às vezes nem sabem o que está sofrendo, né? Sofre o racismo e nem sabe que está sofrendo o racismo. Acaba levando isso como normal. Ah, é normal. Ah, isso é coisa que acontece mesmo. E quando a gente começa a dizer, com algumas atividades que o Fórum faz aqui dentro do Território do Bem, as pessoas começam a perceber que aquilo não era normal, que aquilo não é normal. E realmente estava sofrendo. Como entrar dentro do supermercado e você ser seguido pelo segurança e você não saber o porquê, mas a gente já sabe o porquê, né? Mas tem pessoas que não sabem o porquê que está sendo seguido pelo segurança dentro do supermercado, dentro do shopping, dentro de um mercado, seja ele qual for. Você está sendo perseguido, a gente está sendo perseguido só por causa do nosso tom de pele, entendeu? E mais ainda, eu acho que não é só por causa do tom de pele, eu acho que é mais por causa do medo do povo negro todo entender da potência total que nós somos e o medo da gente tomar tudo que já é nosso, né? Que está faltando é só isso. O povo negro todo perceber que é tudo nosso e nada deles, entendeu? E aí, quando a gente começa a alcançar outras pessoas e fazer com que elas também entendam isso, a gente vai desconstruindo um pouquinho de cada vez esse racismo estrutural, né? Aqui dentro do território, a gente trabalha muito em questão das juventudes, né? Porque a gente vê que não é só uma juventude, né? A gente vê que várias juventudes dentro só de uma poligonal 1 que é denominada aqui pela prefeitura, né? A gente percebe, a gente fez uma pesquisa indo de casa em casa, perguntando sobre como que a pessoa se vê negra, se vê parda, se vê branca, e o resultado foi assustador, porque a partir do momento que a gente estava fazendo as pesquisas com as pessoas, elas se assustavam às vezes com o falar, que é como se a gente estivesse falando assim, não, eu não sou negro, eu não sou negra, e a pessoa colocava parda, sabe? E assim, quando eu fui perceber entender também essa questão do racismo, foi há pouco tempo. E aí eu reconheço e, e entendo por muitas pessoas ainda não saber e ainda não denominar e se posicionar ainda como negro, né? Porque são várias questões. A gente aprende desde pequeno a não gostar da nossa cor de pele, desde pequeno, a não gostar do nosso cabelo, entendeu? Então, quando eu vim me colocar como negra, foi em 2018, olha só, bem ali, entendeu? Eu me coloquei a partir do momento que eu falo assim, cara, eu participava do Fejunes, participava de algumas ações para fora, e aí eu fui perceber o porquê que eu não gostava do meu cabelo e porquê que eu não gostava da minha pele, né? Só questões estruturais mesmo, o que a sociedade fazia com que nós negros não gostamos da nossa pele. E aí, quando eu comecei a escutar pessoas, referências, eu comecei a falar, poxa, era só por isso, sabe? Era só por uma falta de informação que eu não tinha, entendeu? E a gente vem sofrendo muito, muitos jovens vêm sofrendo na escola com essas questões que ainda machuca, deixa a pessoa com raiva, deixa a pessoa totalmente desestruturada, só por não saber
se colocar mesmo e falar: eu sou negra, eu sou negro, eu sou preto, eu sou preta, entendeu? E exatamente por isso a gente acaba sofrendo muito na nossa vida. Eu vim gostar do meu cabelinho, desse cabelinho cacheio aqui, há pouco tempo. E antes eu penso assim, como que eu passei tanto tempo sem me ver muito no espelho, sabe? Eu não sentia gosto, não sentia prazer em me ver no espelho. Hoje, se deixar, eu passo o dia todo me vendo no espelho e falo: cara, você é muito linda, muito potente, você é maravilhosa, entendeu? Então, eu acho que é a partir do momento que a gente começa a receber essas informações maravilhosas para nós que nós começamos a pensar e agir diferente, né? A nossa luta dentro aqui do território do bem, ela é gigante, né? A gente vê que a gente já alcançou alguns jovens, mas ainda falta muitos jovens, né? E não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro, não é. É de dias e dias e noite e dias ali, porque a pessoa ela pode até entender ali um pouquinho, mas pode ser que não vai levar no seu cotidiano. E para levar no seu cotidiano, não basta só um pouco de tempo. Basta muito tempo naquilo ali, na insistência, na pesquisa também, de você pesquisar, dos jovens pesquisar sobre o assunto, entendeu? E aí a gente vê que a gente tem que trabalhar ainda muito mais que a gente já está trabalhando, a gente tem que trabalhar ainda mais, né? Porque tem muitas pretinhas, muitos pretinhos ainda que não se amam, né? E isso é muito trágico, muito trágico. Por que não se amam? Só por causa de um racismo estrutural, aquele racismo que vem enraizado desde pequeno, sabe? Isso é muito trágico. É, o Fórum de Juventude tem um projeto chamado Novembro Negro, que a gente vai nas escolas, a gente vai nos CRAS, nos CREAS, daqui dentro do território, falando, e falando de uma forma dinâmica. Como? A gente leva um jogo chamado O que se diz e o que se vê. O que se diz sobre a pele negra e o que realmente a gente vê que é porque que dizem isso, esses ditados, tipo o gato preto. Por que, que a gente não gosta do gato preto? Sabe? Eu era uma pessoa que tinha um pavor de gato preto. E quando eu fui perceber, era realmente por causa de um racismo, sabe? Por causa de um preconceito com a nossa pele, com a nossa cor, sabe? E aí a gente vem trabalhando com esse jogo. A gente alcançou bastante jovem através desse jogo, porque para além da gente estar levando uma temática muito importante, e ainda a gente leva uma descontração, né? Cada um fala o que realmente é o que pensa ou o que já ouviu, e ali a gente vai fazendo aquela desconstrução os jovens faz com que os jovens vejam de uma outra forma esse ditado ou essa falácia que continua ainda nas nossas vidas, né? Que a gente é muito ainda muito criticado, a gente ainda é muito observado, ainda a gente é muito discriminado, infelizmente, né? Mas assim, eu não vou parar, vou continuar e enquanto eu ver que um amigo meu ele não se reconhece, enquanto eu ver que um amigo do meu amigo não se reconhece, quando eu ver um amigo do meu amigo que não se reconhece, e assim segue, eu não vou parar. E eu sei que essa luta ela é grande, não vem de agora, vem assim de muitos anos, e eu tenho assim eu me coloco que eu tenho uma demanda não, uma responsabilidade
gigantesca de levar as informações para as pessoas que eu considero, com as pessoas que eu vivo, com as pessoas que vivem também dentro do território. E essa responsabilidade, ela vem em cada dia, em cada manhã, entendeu? E é por isso que exatamente que eu não vou parar. E também vejo pessoas também que estão na luta há muito tempo e não parou, e por que eu vou parar, né? Então, tem você, Mônica, tem o Fábio, tem o Giovanni, tem a Sônia, que a gente teve uma parceria maravilhosa, né, com os psicólogos, e a gente também percebeu que através da nossa discriminação, também isso contagia o nosso psique, né? E isso está muito ligado à questão disso. A gente acaba sofrendo uma coisa que a gente às vezes acha que é um cansaço, que a gente acha que é os problemas, mas está tudo ligado à nossa tom de pele, aos nossos antepassados, à nossa vida, de pessoas que também passaram por nós e que agora é a nossa vez, assim, de entender e levar mais informações para essas juventudes gigantes, né, que não é só do território do bem, também é de vários outros territórios, como o de Viana, que o Ramon está aí representando. São várias juventudes que estão precisando receber essas informações. E, para mim, enquanto não mudar a educação, a gente ainda vai ficar escassos de levar a informação, entendeu? Para mim, a educação ela vai para além só de português e matemática e história, né? E vai bem mais do que isso. A gente precisa ouvir sobre a nossa história, sobre o nosso país. A gente aprende na escola sobre histórias de pessoas brancas. Cadê as pessoas negras? Cadê, né? Hoje eu vejo assim alguns professores negros, mas com bastante dificuldade, mas agora assim a gente consegue ver mais do que antes. Eu mesmo não tive, eu tive um professor negro que foi de geografia, o resto era tudo branco. Hoje eu sei o porquê. Antes eu não sabia, antes eu só achava que era um professor e pronto, acabou. E hoje eu vejo que não. É uma questão assim maior do que só o professor branco tá ali, né? O professor branco tá ali porque o professor é um professor melhor, um professor bem mais visto para a sociedade, infelizmente, né? Mas aí a gente, com um pouquinho do que eu sei e do que eu também espero conseguir receber, passar para frente. Passar para frente e não desistir, né? Eu não sei assim, quanto tempo eu tenho. Se eu começar a falar muito, você me interrompe, Mônica. Você tem ainda uns 6 minutinhos aqui. Então vamos lá. E Mas fica assim, tranquila. eu sou muito grata por ter aparecido pessoas na minha vida para fazer com que eu entenda o porquê que eu não gostava de mim, né? Eu sou muito grata a mesmo e assim, como da mesma forma que essas pessoas chegaram até a mim, eu quero chegar às outras pessoas também, né? Porque a desconstrução que eu faço e que eu venho fazendo, eu quero também que o outro também tenha essa oportunidade de fazer, porque tem vários jovens amigos meus que morreu, irmão meu que morreu e não teve essa oportunidade, sabe? Não teve a oportunidade de saber sobre a sua história, sobre ele mesmo. E isso é muito trágico. E muitos jovens do território do bem daqui estão morrendo, estão sendo exterminados, né? Infelizmente.
a gente tem uma grande luta aqui com a segurança pública, que eu não sei para quem se é segurança para quem, entendeu? Porque para nós o território, garanto que muitos moradores que também não fazem parte dos portes ficam com medo quando a polícia sobe, quando a polícia passa. Eu sou uma pessoa que eu não me envolvo com esses meninos que ficam no porte, mas eu sou uma pessoa que sou eu extremamente é, medrosa quando eu vejo a polícia, mesmo sem ter nada, mesmo sem fazer nada para que possa estar na trilha deles de pesquisa ou de busca, mas mesmo assim o medo ele é muito grande. Eles não sobem para fazer a diferença, assim, para fazer a diferença não, mas eles não sobem para realmente fazer o trabalho deles. Eles sobem para matar, e só matar, entendeu? E a gente vem sofrendo muito com isso. O território tem vários casos de jovens que morreu pela polícia, e aí a polícia chega e fala que foi tiro trocado e pronto, aí encerra o assunto, acabou, dane-se a mãe, dane-se os parentes desse jovem, desculpa o palavrear, mas é muito nesse caminho. Eles só pegam, falam isso e pronto, acabou. Quando eu morava um pouco mais acima do morro, que era ali chegando no bairro da Penha, a minha casa foi invadida pela polícia. Na verdade, eu estava dentro de casa, e aí eu fui acordada com vários batidas na porta, e aí eu fui desesperada, eu tomei um susto, levantei da cama e fui até a porta e perguntei quem era. Aí ele falou: polícia, abre agora. Aí eu fui, peguei e abri a porta, e ele já veio com a arma na minha cara, falando: eu vou revistar a sua casa, eu vou revistar a sua casa. Eu falei: mas como assim? Como você vai revistar a minha casa? Por quê? Ele: porque nós vamos revistar a sua casa, a gente está numa operação aqui e eu vou entrar dentro da sua casa. Quando ele, mais uma vez, ele jogou a arma para cima de mim, foi quando eu abri totalmente a porta e deixei com que ele entrasse dentro da minha casa. Porque eu vi ali, qualquer outra reação que eu tivesse, eu iria sofrer algum tipo de, de acidente, de acidente não, de atrito com o policial, né? Porque eles se colocam como autoridade, eles se colocam como umas pessoas de poder, né? Faço o que eu quero, vou onde eu quero e dane-se todo mundo. E aí ele entrou na minha casa, e ele, na medida que ele foi entrando e olhando, eu fui falando com ele que aquilo ali não era certo, porque ele estava fazendo aquilo, sendo que eu não estava sendo investigada. Perguntei, pedi o mandato nem tinha mandato, mas mesmo assim ele ainda continuou olhando a minha casa, né? E aí, assim, eu vejo que quando a gente está na periferia, o acesso da polícia ela é grande e de uma intensidade ruim, porque quando é no Jardim da Penha, quando é no Jardim Camburi, eles dão bom dia, eles dão boa tarde, pergunta como que tá, como que foi a semana, se possível, acho que ele pede até café. E assim, é muito, muito assustador isso, entendeu? E foi exatamente isso que eu falei com ele. Ele falou que só estava fazendo o serviço dele. Aí eu perguntei: o seu serviço é me oprimir? Ele: senhora, eu só estou fazendo o meu serviço e meu trabalho, só isso. Eu falei: então tá bom, mas você sabe, dentro de você, você sabe que você está fazendo o errado, mas tudo bem, continua fazendo o seu trabalho, tá bom? Aí ele pegou e saiu, né? Não espalhou as coisas da minha casa. Eu acho que pode ser porque eu estava o tempo todo falando no ouvido dele, né? Mas eu conheço pessoas
como a Marli também está presente aí, teve a sua casa invadida e suas coisas todas jogadas no chão, entendeu? E o policial jogando tudo para o alto e rindo e querendo saber de nada, entendeu? Então a gente sofre muito essa questão do policiamento dentro da periferia, porque eles não estão subindo para defender a sociedade, a comunidade. Eu acho que eu acho não, tenho certeza que eles têm uma sociedade para isso aí, é isso aí, Sônia. Eu parei para ler e é assim, a gente vê a gente sente que é muito discriminado, sabe? Por que entra dentro da periferia dessa forma, entendeu? Só porque a maioria da população é negra, que é uma população desinformada, infelizmente, porque quando a gente tem uma informação, como eu tive um pouquinho com esse policial, pode ser que por isso ele não espalhou as coisas dentro da minha casa. Mas tem casa que ele entra, ele bate na dona da casa, ele joga no chão, ele joga spray de pimenta, ele mata o filho dessa moradora, entendeu? Então, assim, a gente tentou, enquanto Fórum de Juventude, a gente tentou não, a gente está tentando uma conversa com o Fórum de Juventude, com a Defensoria Pública e com a Polícia Militar. Só que isso tem tempo, mas eles não aceitam, eles não respondem, eles não estão assim a diálogo, não estão abertos a diálogo. E eu acho que enquanto não mudar esse treinamento da Polícia Militar, nós de periferia, negros e negras, vamos continuar sofrendo essa opressão policial que vem acontecendo intensamente no nosso território. Entendeu? A gente teve algumas informações da Defensoria de como a gente se comportar, gravando um vídeo, quando acontecer que o policial entra na nossa casa, só que mesmo com essas informações, ainda a gente continua sofrendo, entendeu? Ainda a gente continua sendo as pessoas que sofrem com as entradas da polícia agressiva, sabe? Eles não vêm para conversar, eles não vêm para dialogar, eles não vêm dessa forma. Eles já vêm com sangue no olho, isso, eu que mando, bate no peito e tudo. E isso tem que acabar, sabe? Isso tem que acabar. A gente está num tempo de pandemia foi o que piorou ainda mais, porque a, a, as pessoas se encontravam um pouco mais dentro de casa, e aí aonde que a polícia ia? Dentro das casas, né? Ainda continuava os meninos no poste, e quando continuava esses meninos no poste e via com que as ruas não estavam cheias, eles já chegavam atirando nesses meninos que ficam no poste, sabe? Os meninos que ficam no poste, que eu falo, os traficantes, os meninos que, não é nem os traficantes, são as marionetes, né? As marionetes, os que acabam colocando a cara tapa, o corpo, a vida, por pessoas que estão dentro de salas com ar-condicionado, de terno e gravata, sabe? Acabam fazendo um serviço de uma outra pessoa, acaba perdendo sua vida por realmente falta de educação, falta de lazer, falta de políticas públicas, falta de emprego, né? Quando a gente vê, vai chegando a nossa idade de 14 para 15 anos, a mãe já começa, você tem que trabalhar, hein? Tá comendo muito. E aí esse jovem, nós jovens, acaba saindo, tentando arrumar um emprego. Quando a gente vai para uma entrevista,
quando a gente já chega na entrevista, já é olhado de uma forma diferente. Ali a gente já acaba vendo que esse emprego a gente já não consegue. E, infelizmente, os empregos que estão direcionados para a população negra, não discriminando, mas, infelizmente, é o que está direcionado. A gente tem que ser o quê? Pedreiro, mecânico, porteiro, entendeu? Não tem, assim, uma facilidade ou um aproveitamento em outros ramos de emprego, sabe? Por que não ser médica? Por que não ser uma advogada? Por que não ser... não é que é ruim, mas por que só esses empregos é direcionado para a população negra, sabe? E aí, quando a gente vai tentando, vai saindo para tentar arrumar um emprego, a gente só recebe não, não, não foi dessa vez, não, não. Aí a gente sai da porta, do portão da nossa casa e olha para o lado, a gente vê os meninos no poste que estão ali, ó, ganhando o dinheiro suado, ralado, e mais um dinheiro fácil, um dinheiro que vai conseguir com que a nossa mãe compre o arroz, compre o ovo, compre a carne, compre o leite, o biscoito, sabe? E aí acaba com que os nossos caminhos ele se distancia para um outro ramo, né? E acaba ficando esses meninos no porte, infelizmente, né? Eu tive um irmão que morreu pelo tráfico. Hoje eu fui muito tempo, quando eu comecei a entrar no meio social, eu comecei a me culpar por não levar essas informações para ele. Só que aí depois eu fui pensando e analisando, eu só não levei porque eu não tinha recebido também. Como que eu vou passar uma coisa que eu não recebi, sabe? E assim eu comecei a falar, não, calma, Diogo, calma, calma aí. Nesse tempo você não tinha essas informações, nesse tempo você não tinha esse entendimento, essa mentalidade, né? E assim foi com que eu comecei a me tranquilizar, mas eu me sinto muito responsável, porque pode ser que hoje ou amanhã, se Deus quiser, não, mas pode ser que eles podem morrer, e aí, se acontecer isso, eu vou me sentir ainda mais culpada, porque eu já tenho essa informação. Então, é por isso que eu sinto uma responsabilidade gigantesca de alcançar essa juventude do território do bem. Por isso que eu não paro, e eu vou continuar nessa luta. Acho que é isso, Mônica. Ai, Julie, como te interromper, né? Assim, fiquei pensando aqui, enquanto te escutava, dessa coisa do tempo aqui, das coisas, para as coisas acontecerem, né? Como interromper essa sua fala tão viva, tão cheia de vida do seu território, da sua trajetória, e de como é forte, né, Julie? Me veio uma série de histórias e acontecimentos assim também, a partir do lugar em que eu estive, né, totalmente diferente do seu, mas o lugar também de escutar um pouco o que os jovens traziam enquanto dor, e é o que eu achei, né, importantíssimo que você traz, né, é não saber localizar essa dor, né, não saber que ela é oriunda do racismo, né, que ela vem de um histórico de um país que massacra negros e que nunca olhou para a sua história com força. Então, assim, acho que quando você traz isso é bastante inquietante, assim. Obrigada, Julie, muito obrigada. Fique aqui com a gente, né? Que acho que assim, não sei se acho que eu posso abrir se os colegas quiserem colocar alguma questão para a Júlia, assim, achei super importante quando você falou da pesquisa, achei interessante, né? Também queria saber um pouco de onde você trouxe, né? Mas
Eu vi que alguém, o Wilmar levantou aqui a mão para poder se manifestar. Eu vou abrir para o Wilmar, mas eu penso que também por causa do tempo a gente vai ter que passar para os outros convidados, porque a gente pode deixar, Wilmar, para a gente, ao final, você trazer a sua contribuição. Infelizmente, eu não vou poder ficar até o final, que eu também tenho um Ah, outro tá, compromisso. então pode Eu dizer. prometo ser bem breve e não atrapalhar. Julie, parabéns por trazer essa questão, né, para cá, a partir de uma realidade de periferia. Eu sou parceiro do Bruno e a gente tem conversado muito sobre isso, né, sobre como a gente vai fazer que esses nossos estudos, que essa nossa evolução, que você traz perfeitamente, que a educação, ela abre uma série de caminhos e campos, né, mas a partir da nossa realidade de periferia. Isso é uma coisa importantíssima, né? Esses exemplos que você traz da sua vida pessoal e que atinge as comunidades periféricas, porque eu também sou periférico e vejo tudo o que você falou. Essa não é uma história que passa no seu espaço social, ele passa por todo o Brasil, frente a essa construção racista que foi feita no decorrer da nossa história. Então, né, a gente, a partir dessa compreensão que você tem, eu também me sinto extremamente responsável por estar levando essa informação. Então, eu só queria te parabenizar e dizer que eu também te acolho de aqui com esse carinho, com esse respeito que a gente está buscando e essa função social nossa a partir da educação, né? A gente não pode se privar ao ponto de adquirirmos um maior conhecimento, de adquirirmos maiores possibilidades e não fazer que essa transformação chegue às nossas realidades, que são as nossas realidades periféricas. Então, parabéns pelo trabalho, quero me conectar com você e seguimos transformando isso. É porque a partir desses momentos, né, se a gente pensar 10 anos atrás, não existiam GTs com essa capacidade, né, grupos fazendo esse tipo de estudo. Então, eu acredito que realmente nós estamos no caminho certíssimo. Parabéns aí pelas iniciativas. Obrigada, Vilmar. Obrigada. Eu acho que chamamento para o compromisso. Bruno. Opa, eu estou na mesma situação que o Vilmar. O Vilmar é meu parceiro aqui de outras atividades, de outros coletivos, tanto eu como ele, a gente vai ter que sair agora, né, para uma outra reunião, que não ficaria mais. Aqui eu quero ver a gravação, e isso que a Júlia falou é muito potente, né, como pensar em atividades nos territórios, estratégias, né, a partir das vivências nossas, de políticas públicas. Quando não há, nós vamos fazer e provocar o território, né, seja ele qual for. Então, eu troco muito também com meu companheiro aqui, o Vilmar, né, de pensar as políticas públicas, espaços de cultura, né, e como podemos aí mobilizar os nossos territórios em frente a essas realidades, né. Pô, muito potente o encontro, eu gostaria de ficar mais aqui um pouco, mas também tem outros compromissos daqui a pouco. Mas ótimo, né, depois eu quero ver a gravação. Parabéns aí para os companheiros aqui do Núcleo de Espírito Santo. Obrigada, Bruno. Obrigada. Vamos passar para o Ramon. Ramon. Oi. Querido Ramon, se apresente. Gente, bem-vindo. Obrigado, Mônica. Gente, boa tarde. Com uma pequenininha aí atrás. É minha sobrinha. Eu sou o Ramon Matheus, né? Tenho 23 anos, sou daqui do município de Viana. Sou estudante da UFES, né? Faço licenciatura em Educação Física. Estou no último período agora, né? Nesse período louco de novembro a março. Sou do Fórum Estadual de Juventude Negra do Espírito Santo, FEJUNES, né? Faço parte do coletivo Cultura Betânia, que é um coletivo de juventude de base comunitária que atua aqui no território onde eu moro, que é uma região de 9 comunidades, né? Chamada de região da Grande Betânia. E atualmente também presido o Conselho Estadual de Juventude Negra pela sociedade civil, né, na qual estou na cadeira de Juventude Negra representando o FEJUNES, né, que é o Fórum da Juventude Negra. Muito feliz em participar aqui desse espaço, né, espaço aqui de escuta, de conversa, né, de troca de experiências. Então, assim, agradeço a Mônica, né, pelo convite, assim, também agradeço toda a articulação, né, dos psicólogos negros e negras. E aí me ficou muito convidativo, né? E aí pensar em um tema que a gente pense na possibilidade, né? E no enunciado de que a juventude negra quer viver. Digo isso porque a gente tem sempre se acostumado ao longo do tempo, né? De falar da juventude negra a partir do vetor da morte, né?
E isso também não é à toa, né? Na verdade, a gente tem razões para isso, né? Que a gente esteja sempre associando a juventude negra às questões de morte, né? Ou seja, nós temos, como já é de conhecimento da maioria das pessoas, acredito, né? Não é nenhuma novidade, nenhum dado novo quando a gente olha os altos índices de violência no nosso país e vê que a juventude negra é a principal vítima, né? Então, quando a gente tem aí anualmente dados mostrando, né, que 54% dos homicídios cometidos no Brasil são contra jovens, né? E 75% desses homicídios são contra a população negra, a gente tem dois marcadores importantes que nos fazem chegar à conclusão de que a juventude negra é alvo da violência no país. É como se... E aí, quando a gente olha para esses dados, né, que, como eu falei, não é nada novo, né, é uma realidade já recorrente no nosso país, duas coisas me chamam a atenção, assim, para poder pensar. A primeira é a falta de capacidade do Estado e da sociedade, de maneira geral, em lidar com esses dados, lidar com essa realidade, né? Mesmo ano após ano, com os mesmos problemas, com essa questão da morte da juventude negra, nós não conseguimos encontrar soluções, ainda não conseguimos encontrar soluções para isso, nem muito, muito menos estratégias de enfrentamento efetivo desse extermínio, né? Isso digo o Estado. E em um outro sentido também, né, nos parece que a juventude negra está decretada como se fosse uma sentença de vida da juventude negra, ou seja, a sua própria morte. É importante pensar isso porque justamente essa questão da violência e do extermínio da juventude negra, quando eu digo a falta de capacidade de enfrentamento a isso, é justamente porque, em contraponto, a gente tem, né, algumas articulações, alguns debates, alguns espaços na qual a gente tem sempre pensado essa situação da juventude negra, né? Então, poder falar sobre que a juventude negra quer viver é abrir outras possibilidades de pensar, né, a realidade na qual a juventude negra se encontra no nosso país, principalmente aí no nosso estado. E é importante também pensar que, juntamente com esses dados, né, da violência que são lançados anualmente, né, pelo IPEA e pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, pensar que atualmente nós temos uma crescente de homicídios contra pessoas negras e, ao mesmo tempo, uma queda da violência contra pessoas brancas. O porquê que eu digo que isso é interessante se pensar, né? Porque a lógica, nós não, como diz o Silvio Almeida, nós não podemos encarar o racismo como uma irracionalidade, né? Como se o racismo fosse fruto fruto de algo que está no plano do irracional, né? Muito pelo contrário, o racismo é uma estrutura que ela se reatualiza na medida do tempo e espaço e que ao longo dos anos vai se manifestando de diferentes formas, né? E de que, como o Silvio diz, o racismo faz parte da norma, né? Da norma de uma sociedade pensada, né, estruturada a partir de uma concepção branca e europeia de mundo, né? Então, a gente está dizendo de dados que estão obedecendo a essa lógica da norma do racismo e como ele estrutura a sociedade, né? E aí, juntamente com isso, também precisamos sempre analisar as formas como nós naturalizamos, infelizmente, a morte de jovens negros. Infelizmente, ao longo dos anos, a gente vai se acostumando, né, porque vira algo corriqueiro nas nossas vidas, né? Essa questão de ver constantemente jovens negros sendo assassinados, seja vendo pela televisão, né, e em nossos casos, que estamos inseridos dentro de territórios periféricos, acaba, né, fazendo parte da nossa vivência no dia a dia. Eu nasci num contexto do bairro Central Carapina na Serra. Eu morei lá durante boa parte da minha infância, né? Nasci lá e depois vim morar em Viana, no bairro Nova Betânia, com uns 11, 12 anos de idade. E eu sempre digo que em Central eu vivia uma dualidade muito grande da vida, né? Ao mesmo tempo que nós convivíamos com uma violência tremenda, né? De constantes, eu lembro assim de várias vezes, de vários toques de recolher, de vezes inúmeras que a gente não conseguia ir para a escola, né? Porque o bairro estava em conflito com a polícia, né? Ou em conflito com outros bairros, né? Com traficantes de outros bairros. Eu lembro de inúmeras vezes, assim, de a gente acordar, tá pronto para poder ir para a escola, mas não poder, porque começou um tiroteio na hora que a gente estava saindo, né? Mas, ao mesmo tempo, também vive uma coisa muito bonita em Central, que é ao mesmo tempo um bairro muito vivo, assim, de
de ações e fazeres culturais, sociais, né? E eu digo que eu sempre digo que eu fui muito atingido pelas essas questões, né? Também digo também que eu só estou aqui hoje, né? Eu tenho dito muito isso também, né? Porque por um tempo eu não gostava muito de dizer essas coisas, mas eu só estou aqui hoje também porque eu definitivamente sou um sobrevivente, né? Eu, com 13 anos de idade, eu fui atingido por uma bala perdida lá em Natal Carapina, né? Era um domingo de manhã, no dia 11 de setembro de 2011, né? Então, esse ano fez 10 anos, e aí eu fiz questão até de fazer uma celebração na minha família. Era um domingo de manhã, estava indo comprar aqueles frangos assados que vem dia de domingo, né? E aí, na rua da minha casa mesmo, na rua onde minha família mora, que minha família é toda de Central, na rua onde a minha família mora, começou um tiroteio e eu estava chegando próximo ao lugar que eu ia comprar o frango, né? Então, assim, eu corri, minha intenção era correr, né? Então, eu só lembro de eu correndo e depois dali eu não lembro de mais nada, assim, né? Mas aí eu fiquei, esse tiro atingiu minha cabeça, na região de trás aqui, né? E aí eu fiquei em 3 dias em coma induzido, no hospital infantil, depois mais 7 dias, ao todo 11 dias no hospital, né? 3 dias em coma induzido. E aí é importante, assim, eu tenho sempre dito isso porque eu sinto que eu sobrevivi à morte, assim, sobrevivi a esse extermínio da juventude negra. E, ao mesmo tempo, ao longo dos anos, eu vi vários jovens de Central, né, que cresceram comigo, sendo assassinados, né, e todas as vezes que eu vi algum caso assim, mesmo não morando lá, mas eu ficava sabendo de alguma coisa, eu sempre lembrava de como que a minha trajetória de vida poderia ter sido a mesma daqueles jovens que cresceram comigo e que tiveram sua vida interrompida por causa da violência, sobretudo gerada pela falsa guerra do tráfico de drogas. E aí hoje na militância da juventude negra, né, estando constantemente nesses debates, nesses diálogos, que é muito caro para a gente, inclusive, né, porque ao mesmo tempo que é importante a gente dialogar, como a Julie disse, a gente acessa esses espaços, a gente começa a ter acesso a uma série de informações, ao mesmo tempo é muito caro. Porque, por exemplo, quando você é um jovem negro no Brasil e você descobre, por exemplo, que a cada 23 minutos morre um jovem negro, uma hora você vai se olhar e vai dizer assim, o próximo pode ser eu, né? E esse próximo pode ser eu, cria em nós diversas restrições da vida, assim mesmo, né? Limita nossas vidas, nossas ações. Por exemplo, eu sempre acho muito perigoso, por exemplo, para nós jovens negros estar à noite em um lugar, assim, qualquer lugar, sabe? Justamente por causa dessa coisa, com essa relação de medo de repressão com a polícia, como a Julie trouxe. Porque a qualquer momento você pode ser abordado, a qualquer momento você pode ser incriminado por alguma coisa, né? Porque a polícia, ela também em grande parte, ela também é covarde em suas ações, né? Então, é extremamente perigoso, assim. E o quanto que isso limita a nossa vivência na cidade, assim, né? Na educação física a gente discute muito essa coisa da relação do corpo com a cidade, né? Essa exploração mesmo do corpo, de possibilidades de vida. E aí o quanto que essa questão da violência, essa questão racial, ela é um fator determinante na limitação das nossas vidas enquanto juventude negra. E aí, de fato, essas percepções que a gente vai tendo ao longo da nossa vivência como jovens negros, né, e de perceber as mais impossibilidades do que possibilidades que estão colocadas na nossa vida como jovens. E aí é importante a gente demarcar essas discussões, né, em torno dessa questão da juventude, mas principalmente e aí nesse campo das discussões da militância da juventude negra, a gente se fazer sempre, né, e se perguntar sempre aonde estão as construções das políticas públicas para a juventude negra, né, as construções específicas que possa, de fato, tocar na ferida desse extermínio da juventude negra. E aí é importante, gostaria de trazer aqui um exemplo, né, porque a gente tem a percepção, né, da perda do espaço das discussões das políticas públicas de juventude ao longo desses anos de retrocesso que a gente tem vivido no nosso país, né? E dentro desse retrocesso, a gente tem aí a descontinuidade, quando a gente pensa em política pública mesmo, a descontinuidade de um programa chamado Juventude Viva, que talvez grande parte de vocês conheçam, que foi um programa pensado justamente para o enfrentamento dessa violência contra a juventude negra, né? E por quê, né? Eu não vivi Juventude Negra, não é de uma época que eu estava inserido nesses espaços da militância, né? Mas o fato, por exemplo, só o fato de saber que teve um programa específico para o enfrentamento da violência contra a juventude negra
para mim já é um grande avanço, assim, no sentido do Estado, do reconhecimento desse problema e da tentativa de formular algum tipo de contraposição do governo em relação a isso, né? O enfrentamento dessa violência. Não sei os resultados do Juventude Viva, não sei o quanto que ele deu certo e quanto que não deu, né? Onde foi as nuances, as fraquezas, os limites, as possibilidades, mas me chama a atenção, assim, né? Esse tipo de programa, né? E justamente, e aí, assim, a sua descontinuidade, talvez, também revele para a gente algumas questões, né? Justamente essa deixada mesmo da juventude, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, nós temos agora um contexto de pandemia, né, que atingiu toda a população de maneira muito abrangente, muito cruel, né? Mas depois quanto que a juventude ela teve algumas especificidades de como a juventude é atingida pela essa pandemia. Por exemplo, um ano depois da pandemia, o perfil de mortes de Covid-19 mudou totalmente, né? Em maio e abril desse ano, nós já tínhamos dados que mostravam que a juventude era o principal público, faixa etária de mortes por Covid, assim, né? E o quanto que a juventude, que não tem, às vezes não tem possibilidade de fazer o isolamento, porque não é público prioritário, né? Não estava ali no público prioritário, então às vezes tem que voltar ao trabalho, o quanto que a juventude estava muito mais exposta ao Covid, e a falta da vacinação, o atraso da vacinação atinge de maneira muito feroz essa juventude, de modo a ter que enfrentar, se tornar principal faixa etária de morte de Covid um ano depois da pandemia, mas também de ser atingida majoritariamente pelo desemprego causado pela pandemia, pela falta de percepção dos retrocessos da educação, também causado pela pandemia. E aí, Julie também está aqui, eu tenho certeza que do território dela, a gente vê o quanto que a juventude periférica, né, os adolescentes e jovens periféricos, são atingidos de maneira tão cruel por essa pandemia, no sentido de perder as esperanças em relação à vida, né, de fato abandonar a escola, de perder o vínculo com a escola, principalmente pela necessidade de sobrevivência que muitos jovens, de adolescentes e jovens, tiveram que trabalhar para sustentar suas famílias, né? Eu tenho vários exemplos aqui no nosso bairro, né, de jovens que simplesmente abandonaram a escola porque tiveram que trabalhar, né? E o quanto que isso vai atingir de maneira muito mais intensa essa juventude preta, periférica, favelada, né, que falta percepções em relação à vida. Então, assim, a falta de política pública, a descontinuidade de um programa como o Juventude Viva, a negação, né, da violência contra a juventude e a criminalização da juventude, e no nosso estado nós temos passado um contexto muito assim, né, quando a gente, todo dia, toda semana, se a gente assistir a STV primeira edição, sempre tem uma reportagem em relação às violências acontecidas nos territórios periféricos do estado, e aí a juventude, ela é vista como algoz da violência e, ao mesmo tempo, vítima da violência. E aí a gente tem, assim, muito recorrente a culpabilização da juventude pelos crimes, pelos altos índices de violência no estado do Espírito Santo. E quem é essa juventude? É a juventude periférica, é a juventude pobre, favelada, que está dentro das periferias e que capturadas, né, por essa questão do tráfico de drogas, né, capturadas pelo capitalismo que gira, né, em torno dos altos bilhões de reais que gira, né, que estão ligados ao tráfico. Mas, pensando nisso, né, eu tenho pensado também o quanto é importante a gente falar da juventude negra, né, e principalmente nós jovens falarmos da juventude negra, mas não falarmos somente a partir, né, desses marcadores que reduz as nossas existências, né? Tem uma música do Emicida nesse novo álbum dele, Amarelo, né? Que diz assim: permita que eu fale não só as minhas cicatrizes, né? Elas são coadjuvantes, ou melhor, figurantes de tudo que eu já vivi, né? Então são, de fato, questões coadjuvantes diante daquilo que a gente faz, né? Porque a juventude negra resiste, a juventude negra quer viver, né? E o maior exemplo, assim, para mim, gigante dessa questão da juventude negra, o quanto que nós queremos viver, o quanto nós temos produzido possibilidades alternativas de nossas vivências, né, nossas sobrevivências e criar mesmo estratégias de felicidade para a gente, né? Eu posso citar o exemplo, né, da questão dos coletivos periféricos de juventude, né, que atuam nos territórios periféricos, produzindo e trazendo e fazendo aquilo que, infelizmente, o Estado ou não vai fazer ou vai demorar muito tempo para fazer, né? Eu penso que os coletivos de juventude, né, as organizações e articulações de juventude
produz inúmeros saberes e conhecimentos sobre ser jovem favelado, jovem periférico, jovem negro, que são próprios dessas juventudes, né? Então, quando a gente vê ações, por exemplo, como o próprio Fórum de Juventude do Território do Bem, que a Júlia participa, né, com os inúmeros coletivos que estão lá, né, ações como o Coletivo Cultura Betânia, ações de organizações como o Fórum Estadual de Juventude Negra do Espírito Santo, são ações na qual a juventude diz que quer viver, né? São ações que potencializam e nos traz de nós, né, vivências e possibilidades de criar dentro de nossos territórios e, sobretudo, intervir sobre esses territórios que estão marginalizados, que são criminalizados, sobretudo. Então, quando a gente faz ações nos nossos territórios, criamos coletivos de intervenção, né? Eu sempre digo uma coisa, que nós, coletivos periféricos, somos especialistas em responder demandas imediatas, porque a fome não espera, a falta de acesso aos direitos básicos também não espera, e quando a gente olha na janela do nosso quarto, na varanda da nossa casa, e olha para o nosso território, olha para o nosso bairro, e olha para as inúmeras questões que faltam dentro do nosso território, né? E a partir daí, dentro dos nossos limites, das nossas possibilidades, tentamos criar, né? Criar possibilidades, criar ações, projetos que possam intervir sobre esse território e amenizar de alguma forma os danos que a falta do acesso às políticas públicas traz para a vida da juventude. Então, eu sempre digo que o coletivo Cultura Betânia, ele é um coletivo que tem o objetivo de impactar, de alguma forma, né, de impactar e transformar a vida dos jovens que estão inseridos aqui na Grande Betânia. Ainda com todas as nossas limitações, mas propondo ações culturais, sociais, né, de empoderamento da juventude, sobretudo da juventude negra, que possam potencializar a vida desses jovens. E aí, a partir disso, pensar em estratégias de sobrevivência para nós, né? E principalmente para que a gente possa se desprender das amarras que estão colocadas para a juventude no nosso país. Eu sempre digo também que eu tento, dentro da minha experiência como jovem negro e todas as mazelas que isso traz de ruim para a minha vida, ressignificar minha existência, né? E produzir felicidade para o meu corpo, né? Eu sempre digo que eu me coloco no samba, me coloco no funk, por isso que praticamente todo final de semana estou no samba, e depois do samba estou no baile funk, rebolando minha bunda até no chão, como forma de sobreviver, como forma de produzir felicidade para o meu corpo, né? E essa coisa também da área da educação física também, que essa relação com o corpo, eu digo que e a Beatriz Nascimento também diz isso, né? No filme dela, Ori, né? Que ela diz assim: por isso que o movimento corporal é tão importante para o negro, porque é por meio do movimento que a gente esquece o cativeiro, ou seja, né, nós, população negra, viemos de um histórico de aniquilação e de limitação das possibilidades do nosso corpo, né? Então, é pelo corpo, é no corpo e no movimento corporal que a gente produz sobrevivências, produz que a gente esquece, né, as mazelas causadas pelo racismo. Eu acho que é por isso que a juventude negra, né, nas suas diferentes manifestações, né, culturais, e a gente está sempre explorando o nosso corpo de forma muito intensa. Então, quando a gente pensa os saberes, né, os fazeres culturais da juventude, né, nós temos as batalhas de rap, as batalhas, né, de rima, que a gente expressa o nosso corpo o tempo todo, os slams, na qual a gente performa com o corpo também o tempo todo, né, os bailes funk produzidos pela juventude nas mais territórios periféricos ainda, né, que nós temos uma tentativa muito grande de criminalização dos bailes funk, né, atrelando os bailes funk ao tráfico, né. Esse é um saber que é produzido por jovens negros das periferias. O tráfico está lá, sim, né? Infelizmente, nós não podemos deixar de enfatizar isso. Mas, ao mesmo tempo que o tráfico está lá, a gente tem que pensar que a cultura periférica produzida pela juventude também produz economia dentro das comunidades, né? O quanto que os bailes funk giram a economia dentro dos bairros periféricos, com pessoas vendendo seus lanches, vendendo cerveja, né? A tia vendendo cachorro-quente, vendendo o churrasquinho, o tio vendendo uma cerveja, né? O quanto que a juventude produz dentro do território periférico, no sentido de dar vida para esse território e, sobretudo, produzir, né, economia para esses territórios, mas também o samba que a juventude produz. Enfim, eu acho que são inúmeras as formas que a juventude negra diz que quer viver. Eu acho que é mesmo a gente dar voz, aliás, dar voz não, dar visibilidade, né? Porque voz nós temos, né? Dar visibilidade a esses fazeres da juventude negra e, principalmente, né, lutar contra essa criminalização da juventude.
Ontem, aliás, na quinta-feira, eu fiquei sabendo de uma ação truculenta da polícia lá em Itacibá, no sentido da criminalização de uma batalha de rap que acontece lá, chamada Batalha da Navalha, né? E é engraçado, né, que essa semana o município de Cariacica foi sancionada uma lei de reconhecimento das batalhas de rap, né, como um bem cultural da cidade, né? E menos de uma semana depois, numa batalha lá no bairro de Itacibá, né, a polícia chega no sentido de inibir, né, aquele fazer cultural ali daqueles jovens, né? O quanto que isso é triste, né? Então, eu penso muito que a gente sobrevive por meio dessas ações, a juventude sobrevive, né? E como eu dizia, mesmo os diversos espaços, né? A universidade, os espaços de construção das políticas públicas, olhar para essa juventude, principalmente a partir das suas potencialidades, porque nós temos inúmeras potencialidades, nós criamos essas potencialidades a partir do nosso corpo e a partir dos nossos fazeres nas nossas periferias, né? Então, as ações estão sendo construídas e ainda com todas as limitações que nós temos como coletivos, né? Tocado por jovens, tocado nos bairros culturais, né? Bem lembrado, Júlio, ontem nós tivemos também, né, a segunda parte, assim, né, da Marcha contra o Extermínio da Juventude Negra, né, a parte cultural que estava prevista para acontecer no sábado, dia 20, né, mas devido à chuva a gente remarcou para ontem, assim, foi, né, um momento muito prazeroso, né, muito delicioso, assim, de vivente também da juventude negra, né, eu disse para os meninos ontem do Feijões, assim, falei, cara, somente a juventude negra é capaz de produzir um evento como esse, né, de um momento mesmo assim de felicidade da juventude, né? E aí a gente tem, juntamente com isso, ao mesmo tempo que a gente está ali tentando, né, ocupar um espaço, e a Praça de Tararé também é um lugar significativo, porque é um lugar que tem, né, acontecido vários confrontos policiais ali, com mortes, inclusive, né, a ocupação da juventude negra desse espaço, a produzir um evento, né, e nós temos a polícia ali chegando, querendo, né, atrapalhar, querendo que a gente acabasse com o evento, né, mas ainda bem que tudo deu certo, a gente conseguiu conversar, né, sem nenhum tipo de ação mais truculenta, né, para que a gente conseguisse produzir esse evento. E aí também, só para finalizar minha fala, né, nesse sentido da juventude querer viver, eu gostaria aqui de enaltecer, assim, né, as ações produzidas pelo Fejunes, né, o Fejunes, que é um fórum aí que está há 14 anos no nosso estado, né, produzimos agora a nossa 14ª marcha, e eu pensava muito durante essa produção o quanto de vários jovens negros que passaram por esse fórum, né? E o quanto que nós que estamos hoje, somos frutos, né? Somos atualizações de outros jovens negros que lá atrás iniciaram essa luta, né? Digo isso com muita felicidade de ser um jovem que foi atingido por essas ações do Fejunes e poder hoje construir essa luta junto com a juventude negra de maneira mais organizada, né? Então, fico pensando, a Nima Lino Gomes, no livro dela, Movimento Negro Educador, diz que o movimento negro produziu, né, vários saberes e conhecimentos ao longo da sua organização, de modo a contrapor todos os pensamentos ligados à população negra ao longo dos anos, né? Ou seja, hoje nós podemos falar de beleza negra, nós podemos falar de várias questões da população negra. Hoje nós estamos aqui, né, porque nós somos atingidos, por exemplo, a maioria de nós atingidos por uma política também de entrada massiva dos negros e negras na universidade, e isso só foi possível por conta do movimento negro, né? Por conta desses saberes e conhecimentos que foi construídos. Eu fico pensando também, assim, nessa mesma linha de pensamento dela, né? Como que muito do que nós sabemos hoje sobre a juventude negra, sobre a realidade da juventude negra, as articulações para falar de juventude negra, foi muito dessas produzidas pelo Fejunes, né? Então, assim, muito do que a gente tem hoje de discussão de juventude negra aqui no nosso estado foi puxado pelo Fejunes, né? E aí também, né, potencializado por outros movimentos. Mas como que o Fejunes, ele sempre se colocou como protagonista das suas lutas no nosso estado, né? E principalmente protagonizando os principais momentos de luta contra o racismo no Espírito Santo, que é a marcha contra o extermínio da juventude negra, né? Que é uma marcha já consolidada no calendário de lutas dos direitos humanos no nosso estado. Então, assim, para enfatizar o quanto que, ainda com todos os agravantes que estão ligados à juventude negra, mas mesmo assim, essa juventude resiste e resiste em diversas gerações e pessoas que vão passando por essa trajetória. Gente, muito obrigado aí pelo momento, pelo espaço. Ai, Ramon. Obrigada a você. É emocionante te ouvir, é emocionante ouvir Julie, é emocionante escutar a força de vocês.
de vida, a força para viver, para colocar os corpos para viver. Eu acho que quando você traz essa questão do lugar do corpo negro, de uma potência, assim, de uma fala incrível, assim, eu acho que o que mais também mexeu comigo, assim, ouvindo vocês dois, assim, a gente tem que parar de falar para a gente, né? A gente tem que... a gente está falando entre nós, entre os que estão com essa força de provocar e construir políticas públicas nesse sentido, mas a gente tem que ampliar esses debates, a gente tem que levar esses debates e esses espaços, assim, para quem tem que ouvir isso, sabe? Para quem tem que escutar o que é ser jovem preto na periferia, sabe? Tipo, para quem está trabalhando com as políticas públicas nos territórios, escutar quando o sofrimento vem, né, de uma história da forma como a polícia chegou no território naquela noite, do jovem que não dormiu à noite por causa de uma abordagem da polícia no território, né, de não ser criminalizado por ir nos bailes que o território promove, que é onde há vida, onde a juventude pode acontecer ali naquele território, a juventude negra. Então, eu acho que fica essa emergência, assim, sabe? Fico pensando na academia, nos diversos espaços de políticas públicas e no quanto que a gente tem que avançar. Obrigada, querido Ramon, pela sempre importante contribuição. O Fejunes, historicamente, tem uma trajetória bastante importante no nosso Estado, no compromisso, né, e não sair do lugar dessa luta, que ainda é grande, mas que o Fejunes permanece se mantendo ali. Vou chamar agora o Giovanni. Giovanni, se apresenta, querido, e dizer da sua trajetória, da sua história, das suas contribuições também, ainda na sua prática, nas suas práticas de trabalho, né? Digo pelo que eu sei, né? E nas artes visuais e também nas políticas públicas. Acho que você tem muito a dizer também. E muito a construir com a gente essa trajetória da luta antirracista e da vida da juventude. Não sei, Mônica, se eu quero falar depois de Ramon e de Julie, não. Acho até que eu deveria ter falado primeiro, agora pensando. Estou brincando. Eu falo com Mônica que eu tenho possibilidade de dividir os dias, que eu me encanto em ouvir a juventude. Eu ficaria horas ouvindo jovens falarem, porque como eu aprendo quando eu ouço outras pessoas que estão vivenciando esse movimento, porque eu não estou diretamente no movimento, porque eu não sou mais jovem, atuo em outra perspectiva dentro do movimento, mas como eu fico feliz de saber que existem pessoas que acreditam que quando a gente se movimenta, a gente esquece o cativeiro. Essa é uma frase que me marca muito, assim. É um dilema para mim, inclusive. Enfim, eu vou tentar falar um pouco a partir do que eu pensei aqui para a gente discutir, no mesmo sentido de Ramon e de Julie, mas talvez de um outro lugar para somar e inclusive para mostrar a pluralidade que é ser negro, que é ser preto, assim. Também queria dizer que eu agradeço muito o convite, Mônica, de vocês aqui da Anticinep, sobretudo porque o novembro é um período muito difícil para mim, porque a gente às vezes está condicionadas a discutir as nossas questões de maneira ampla e pública e validada, entre aspas, dentro do mês de novembro, por causa do 20 de novembro que está institucionalizado. Então, nesse ano, fiz uma coisa completamente diferente, acho que eu já compartilhei com você, vou compartilhar com os companheiros e as companheiras aqui, que foi recusar convites. Recusar convites no sentido de espaços que só se abriam para a pauta das negritudes no novembro. E pensando muito no que Julie e Ramon colocam, que é a construção de uma rede de afetos.
Então, por isso que eu decidi vir falar com vocês, ouvir os meninos falarem, a Júlia, o Ramon, ouvir todas e todos vocês, porque eu, nesse momento, estou mais interessado na construção de redes de afeto, de redes de amor. E quando eu falo amor, assim, é no sentido romântico mesmo, viu, gente? Assim, amor lá de Bell Hooks, que é olhar no espelho e saber assim, sim, eu quero estar com pessoas como eu e amá-las nas suas complexidades e ser amado nas minhas complexidades. E aí, por isso que eu decidi estar com vocês, assim, aceitei dividir com vocês e receber de vocês na mesma medida. Então, agradeço, Mônica, e também acho importante começar dizendo que o meu estado de negritude se dá em 2016. Se dá em 2016 porque eu entro no Centro de Referência da Juventude de Vitória como educador social. E aí, nesse mesmo momento, na minha vida artística, e aí eu vou falar já sobre isso, eu começo a articular com um espaço que havia aqui em Vitória, que é o Raiz Forte, e aí meu máximo respeito à Sônia, por causa do Raiz Forte, foi lá que eu me encontrei com pessoas que também eram negras e que me ajudaram a construir a minha negritude e que contribuíram para o meu fazer profissional no Centro de Referência da Juventude de Vitória. Então, foi atendendo a juventude, sendo jovem e estando nesse espaço que era o Raiz Forte, depois outros espaços aqui de Vitória, que eu comecei a construir perspectivas de que eu era uma pessoa negra. E de que eu era uma pessoa racializada e que, por isso, muitas das coisas que eu dava outro nome, na verdade, chamava racismo. E essas nuances dessas violências perpassavam a minha vida enquanto sujeito, perpassavam a minha vida enquanto profissional e perpassavam também a minha vida enquanto pessoa que atendia a juventude e era jovem. Enfim, e aí é nessa perspectiva que acho que começa a minha conversa com vocês. Como a Mônica disse, eu sou Giovanni, eu estou assessor especial no governo do Estado, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, especificamente nesse momento, coordenando, junto com uma outra companheira e mais um time de consultores e consultoras, que inclusive Mônica faz parte, a implementação dos Centros de Referência da Juventude aqui no Estado, mas, sobretudo, tentando, a partir de todas as perspectivas que Ramon e Júlio colocam, estabelecer uma política pública de juventude. O meu fazer profissional na área do governo, na área de direitos humanos, bebe completamente do meu lugar de indivíduo negro. E, portanto, as escolhas, os fazeres, tudo perpassam o lugar da negritude. Porque antes de ser o assessor especial lá do governo do Estado, eu sou Giovanni, um artista negro que trabalha em suas performances, nos seus trabalhos artísticos, as negritudes. Eu disse desse encontro com o Centro de Referência da Juventude de Vitória, que anos depois eu volto a coordenar, e agora eu estou no processo de implementação de centros no Estado inteiro, porque foi a partir desse encontro com o Centro de Referência da Juventude, e na minha formação, na graduação, eu sou graduado em artes visuais, fiz mestrado em artes visuais e agora estou fazendo doutorado em artes visuais. Foi lá que eu entendi os processos de educação não formal. E entendi que a partir desses processos, desse estabelecimento de redes, que lá não eram denominadas ainda como redes de afeto, eu podia levantar questões que me pensavam como sujeito, que passam outros sujeitos negros na tentativa de construção de espaços públicos que nos levem em consideração e agora de políticas públicas que nos levem em consideração efetivamente e que olhem para a jovem negra na condição do que é ser jovem negro e negra no estado do Espírito Santo. Toda a minha trajetória, eu escolhi uma foto, Mônica, eu posso compartilhar a tela? Eu escolhi uma foto de um trabalho. Claro. Eu escolhi uma foto de um trabalho para mostrar para vocês. Acho que ele... Não sei se vocês veem. Vocês veem, Mônica? Sim, estamos vendo. Esse trabalho é um trabalho de performance que eu realizei em 2015, aqui no Centro de Vitória, no final de 2015, num evento que a gente tinha aqui em Vitória, que eu espero que esse governo violento que nós estamos vivenciando na capital
do prefeito Pasolini mantenha, que era o Viradão Cultural. E aqui eu estava começando a minha vida de pessoa fazedora de cultura e de pessoa interessada em processos que perpassavam e que perpassam a minha condição de pessoa negra. Esse trabalho é um trabalho de longa duração, assim, sabe? Eu vou para a rua, tiro totalmente a roupa, fico só com uma bermuda térmica, e dentro dessa bermuda térmica eu tenho carimbos que foram produzidos a partir de adjetivos que eu recebi na vida. E aí esses adjetivos levam as palavras viado, preto, sapatão, feminista. São 7 carimbos. 6 carimbos e um carimbo com meu nome, Giovanni. E junto com esses carimbos eu tenho uma carimbeira, que é uma almofada mesmo, que você molha ali. E eu me coloco na rua, no espaço público, vendado, me vendo, segurando esses carimbos. E permito, num espaço de performance, que as pessoas, os transeuntes que passam pelo trabalho, possam manipular o meu corpo. Eu não intervenho de maneira alguma nessa manipulação, até porque eu sou uma pessoa, estou vendado. Por que eu quis começar com esse trabalho, com essas imagens que vocês estão vendo? Esses adjetivos, que na verdade a Patrícia Hill Collins, a Winnie Bueno, vão chamar de imagens de controle, são palavras, adjetivos e, entre aspas, apelidos que eu recebi na infância inteira. E você ser chamado de bicha, de viado, de preto, não tendo condições de elaborar a sua subjetividade, é um processo muito doloroso, muito difícil. Vivenciar isso no dia a dia faz a gente não querer ser preto, faz a gente não querer ser negro. Porque ser negro aproxima a gente desse lugar de dor. E como diz a Patrícia Hill Collins e a Winnie Bueno, desse lugar de controle. Então esses adjetivos e essas palavras que eu ouvi na infância inteira controlaram o meu corpo. E me colocaram no lugar, como a Julie disse, de não amor. De desejo de acabar com esse corpo numa possibilidade de não existência mesmo. E aí, por que eu comecei com esse encontro, com o CRJ, com toda essa narrativa de descoberta ou de acender a minha negritude? Porque durante esse processo, eu decido lá, em 2015, 2016, olhar para essas palavras às quais eu fui chamado. E eu dou para a população que eu não tenho nenhuma relação e que muitas vezes, por olhar a cor da minha pele, o biotipo do meu corpo, estabelece relações de violência. Então eu vou para o espaço público, fico parado, esperando que as pessoas manipulem o meu corpo. Esse processo é muito cruel. Sobretudo porque, quando acabou esse trabalho, nós contamos 717 impressões de palavras sobre a minha pele. Dessas 717 palavras, 458 eram a palavra preto. As pessoas que não me conheciam, que passaram pelo meu corpo, decidiram, diante da gama de carimbos que tinha ali, inclusive com o meu nome, porque se tem uma pessoa vendada, tem um nome próprio, provavelmente o nome da pessoa, mesmo que não fosse, mas tinha um nome próprio. Aquelas pessoas decidiram, então, que eu seria uma pessoa preta. Elas decidiram me chamar de preto. E essa escolha evidencia, de novo, um espaço de controle. De novo, evidencia um lugar onde, ao corpo preto, se possibilita o controle e tem um pesquisador que fala de processos de nomificação, de tipificação. Essa realidade me impactou muito, 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 porque eu tive que lidar com a materialização da negritude imposta por outro grupo de pessoas que não era eu, dentro desse processo de descoberta da minha própria negritude. E aí, quando eu vejo essas marcas, eu me lembro do Giovanni, lá de 1990, que foi chamado de fedorento a vida inteira na escola, mesmo não fedendo. Eu me lembro do Giovanni, que era chamado de mão, porque na televisão, as pessoas que não performavam uma masculinidade tinham a mão quebrada, porque elas eram chamadas de boiola.
Eu me lembro de um Giovanni, como o Ramon coloca, desse movimento do corpo, que decidiu, sendo coroinha da igreja, viver vestido com a veste de coroinha da igreja. Porque ao andar pela cidade, ao caminhar pela cidade, vestindo essa roupa, tinha um tratamento mais humano. Era um processo de humanificação do meu próprio corpo. Então, essa ação de performance que eu mostrei para vocês, o que diz meu corpo, inaugura um processo de tentativa de reposicionamento desse trauma, dessas violências mesmo que eu vivenciei. E paralelo a isso, desse processo que era individual, que era fumegante ali, que era difícil e denso, existiu o Giovanni que estava entrando na política pública e que identificava um monte de outros corpos que eram parecidos com o meu e que provavelmente vivenciavam experiências muito próximas das que eu vivi. E aí ali eu entendi que o meu fazer profissional ali do poder público, o meu fazer profissional enquanto artístico tinha que caminhar junto, porque era a partir dessa elaboração desse trauma e a partir das escolhas que eu fazia enquanto profissional que estava dentro da estrutura do governo, naquela época municipal, podiam impactar de alguma maneira corpos como o meu, que vivenciou, Ramon, o Juventude Viva, que viu o Juventude Viva e sabe dos frutos do Juventude Viva enquanto política pública que almejava o não extermínio de corpos como o nosso. A partir daí, então, as minhas escolhas profissionais, as minhas escolhas artísticas perpassaram sempre no lugar da elaboração da minha subjetividade. E, a partir da elaboração da minha subjetividade, criar ferramentas no espaço público que permitissem outras pessoas a elaborarem a sua subjetividade. Ou esse permitido não é numa condição de tutela, mas de criar espaços onde isso fosse possível, onde isso acontecesse de forma positiva para quem estava vivenciando essas experiências. E, paralelo a isso, no meu processo artístico, eu voltei às experiências que me constituíam enquanto sujeito, que não era racializado, mas que bebia de um processo de violência racializado. Porque, por mais que o racismo e a violência racial seja questão do branco, é ele que tem que lidar, porque é ele que pratica, isso tem frutos e essa ação encontra o meu corpo. E à medida que ela encontra o meu corpo, eu preciso elaborá-la para poder tentar ou me afastar, ou rebater, ou criar processos que me permitam que me deem essa condição. Isso durou de 2016 até 2019. 2018, quando eu entrei, final de 2018, até final de 2018, início de 2019, foi quando eu entrei no mestrado. E aí entrar no mestrado foi uma experiência muito difícil, porque em 2018 eu estava coordenador, aí eu já não era mais educador, eu já estava coordenador do Centro de Referência da Juventude de Vitória, e eu decido sair para buscar um processo de capacitação que era a minha vontade, assim, porque eu vim de uma escola pública, passei por uma universidade pública e queria dar continuidade ao meu estudo dentro de uma universidade pública. E aí eu decido, tenho a proeza, assim, os meus amigos até falam que eu sou uma pessoa doida, de ir para a Unicamp, que é uma das universidades mais importantes do país, assim. E por ser uma das universidades mais importantes do país, não foi preparada para receber corpos como o nosso. E aí eu largo esse lugar, um lugar que me possibilitava elaborar as minhas questões enquanto artista, enquanto profissional, inclusive criar espaços dinâmicos para que outras pessoas, como eu disse, pudessem fazer essa elaboração, e vou para uma universidade que não acolhe meu corpo, que não acolhe as minhas especificidades. E que, nesse momento de chegada na universidade, muito tardiamente, a universidade decidiu implementar cotas raciais, para pessoas afro-ameríndias, indígenas, enfim. Atrasada, por ser uma das universidades mais importantes do país, devia ser vanguardista e mostrar esse processo antes de todas. Eu me lembro quando eu chego na universidade em 2018, eu cheguei assim, aleatoriamente, juntei uma grana, deixei meu casamento, deixei meu companheiro, aluguei um quarto e fui, sabe, como nós, pessoas negras, nos movimentamos. Isso é um fato. E fui.
E eu me lembro que eu cheguei na universidade cedo, assim, minha aula começava um dia ou 2 dias depois. Falei, bom, eu preciso conhecer, porque é uma universidade, sei lá quantas vezes maior que a UFES, eu não sei onde é o prédio, tenho que saber onde que come, porque eu vou ter que comer no RU. Enfim, fui almoçar no RU sozinho, andando, assim, com meu fone de ouvido, como eu tô agora. E eu parei no restaurante universitário, que é o maior da universidade, assim. A fila tava gigante e eu muito animado, sabe? Sozinho, mas muito animado, vivendo aquele momento de chegada no sonho. Porque junto comigo vinha um monte atrás. Não era só eu que estava ali, eram os meus, eram os nossos. E fiquei imaginando quem fez que possibilitou isso, porque, enfim, eu ia ser orientado por um professor negro. Então, sabe, eu estava construindo toda a história Era um momento muito feliz para mim. E aí eu me lembro que, caminhando na fila, eu vi um quadradinho, assim, que me chamou muita atenção. E aí eu fui ler a porra do quadradinho, desculpa a palavra, porra, mas é uma porra mesmo. E tinha assim, tire os negros e o seu fedor da universidade. Era meu primeiro dia na universidade. Eu estava vivendo um sonho de chegar naquela universidade com campus, com um instituto de arte, pesquisador. E a primeira coisa que eu olhei ali foi tire os negros e o seu fedor da universidade. Então, essa experiência marcou minha chegada na universidade. Eu fiz mestrado na Unicamp e agora eu faço doutorado lá também. No mesmo período, eu fui para uma residência no norte do estado, no norte do país, no Oiapoque. E uma frase, sabe, ficou muito marcando a minha vida. Porque eu fico pensando, ouvindo o Ramon falar que ele é sobrevivente, me colocando nessa possibilidade, quais foram os caminhos que a gente traçou, sabe? Quais foram as estradas que nós andamos, que foram estradas muito difíceis, foram estradas muito calosas, sabe? Foram estradas muito buracadas, foi um processo difícil. E aí eu me desloco de Campina até Oiapoque, que é o início do país ali, onde se diz que começou o Brasil e, portanto, algum processo de colonização também se iniciou ali. E aí eu vou para ali e uma coisa começa a marcar a minha cabeça, assim. E nessa residência artística eu comecei... Era uma troca com artistas indígenas que produziam arte contemporânea. E eu fiquei 15 dias lá no meio da mata e tal. E uma frase ficou marcando a minha cabeça, assim, sabe? Quantos passos valem uma caminhada? E aí eu fiz um trabalho com esse nome, inclusive. E eu fiquei pensando, quantos passos? E é uma frase muito redundante, mas é isso, assim, sabe? Quantos passos valem uma caminhada pra gente? Que não tem o caminho preparado. E aí eu voltei na minha história, sabe? Porque eu estou em Vitória há 10 ou 12 anos, mas eu sou do interior do estado do Espírito Santo, sou de Soretama, uma cidade muito pequena, muito cristã, tem um monte de dificuldades. E ali eu entendi que eu não estava mais interessado em processos de violência. Eu não ia submeter o meu corpo para elaborar o trauma a mais processos de violência. E aí ali eu decidi terminar esse lugar, não sei se terminar, mas olhar para esse lugar de elaboração da subjetividade como vencido. A partir do trauma, né? Porque a subjetividade, você sabe melhor que eu, que a gente está em constante elaboração. E aí eu decido retomar, como trabalho final da minha dissertação de mestrado, o que eu chamei de exercícios para se lembrar. E aí o primeiro exercício foi justamente esse, que eram as caminhadas. Quantos passos valem essas caminhadas? Sabe? Quanto que vale andar? Porque a cidade do Oiapoque era muito igual à cidade de Soretama, de onde eu venho. Muitas igrejas protestantes e neopentecostais que aprisionaram meu corpo e não me permitiram um monte de coisa. O Oiapoque tinha a praça, o maior prostíbulo ao céu aberto, era uma praça que tinham corpos como o meu, corpas como a minha, se prostituindo por R$1, R$2. E do lado do Oiapoque tem um país que a gente chama de Guiana Francesa, que não é um país, é um departamento. E um departamento é outro nome para colônia, para lugar de colonizador. E aí eu decido pensar quantos passos valem essa caminhada. E eu vou caminhar durante 4 horas. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui também. Eu vou caminhar durante 4 horas vestido branco. Deixa eu botar a imagem aqui. Já estou acabando, viu, mano? Vou caminhar durante 4 horas.
E aí eu saio da ponte binacional, depois desse lugar azul é a Guiana Francesa, tem uma ponte, é o Rio Oiapoque, e aqui onde eu estou é o início do Brasil. E aí eu caminho vestindo branco com essa bandeira em grande escala pela cidade até chegar no centro da cidade. E todas as vezes que eu encontro com um lugar que aprisionou meu corpo, como igrejas, como espaços do poder público, eu tremulo a bandeira até que meu corpo se esgaste. É muito engraçado que durante a realização desse trabalho, eu estava perto da eleição de Bolsonaro, assim, e eu passava e as pessoas, ele quer paz, ele quer Bolsonaro, e eu em silêncio passando com a minha bandeira ali, e na minha cabeça está assim, paz, eu quero é que Oxalá venha, eu quero que Oxalá venha e destrua todo mundo e justifique meu povo, traga justiça para o meu povo. E eu voltei do Oiapoque bastante impactado com esse trabalho. Ele inaugura, então, essa série de exercícios para se lembrar. Essa caminhada era a mesma que eu fazia para participar de cultos protestantes da minha cidade. Assim, eu não estou questionando. A gente tem que, enquanto povo negro, olhar para a estrutura do protestantismo, porque, em alguma medida, a gente tem frutos desse lugar. Mas, na maioria, não. Então, eu caminhava. Assim, eu me lembro que a gente não podia usar roupa branca nessa caminhada, porque o meu bairro chamava Pé Sujo. Mas quando a gente chegava na igreja, a família do pastor, sabe, as pessoas estavam todas lá de branco, lindas, arrumadas nos seus carros. Eu tinha caminhado, 3 horas para chegar na igreja para participar do culto. O segundo exercício, eu volto do Oiapoque. O segundo exercício, eu vou para casa da minha mãe em Soretama, descubro os meus diários, assim, bem resumidamente. E eu começo a ler esses diários que foram feitos em caderno, assim, sabe, clique. E eu retomo uma história que eu vivenciei na escola, assim. Uma história bem difícil, mas que eu acho que ela vai colocar, ela vai finalizar esse processo de olhar para o trauma. Ela vai me possibilitar abrir caminho para o próximo momento, que é o exercícios para se lembrar, branqueamento ou ação repetida de cuidar. Eu retomo nessa performance uma experiência de racismo, assim, que eu sofri na escola durante muito tempo, se senti um cheiro de carne podre e se atribuíram esse cheiro a mim. Assim. E aí um dia eu decido, diante da escola, usar 6 desodorantes aerosol, assim, até que eles se esgotem. E aí o cheiro do desodorante aerosol foi mais forte que o cheiro de carne podre. E aí as pessoas decidiram que eu não fedia mais, porque eu fiz essa utilização diante delas. Só que esse processo foi muito custoso para mim. Foi muito difícil porque eu estava colocando química no meu corpo e sem contar as questões subjetivas. E aí, enfim, eu retomo esse trabalho, que é o branqueamento ou ação repetida de cuidar, onde eu utilizo eu retomo essa experiência. Eu vou usar, então, 6 desodorantes diante do público até que se esgote, assim, como vocês podem ver aí nessas imagens. Esse trabalho, ele, além de elaborar e de retomar esse trauma, ele vai de novo para a violência do espaço, a violência do corpo, né? Eu vou provocar essa violência, eu vou retomar esse processo de violência no corpo. E aí, para finalizar, se eu estava bem de saco cheio desse processo de violência, dessa elaboração desse processo de violência. E aí eu volto para esses cadernos e vejo outras experiências que podem me proporcionar mesmo espaços de cuidado, não só esses espaços pesados. Assim. E aí eu crio, para finalizar, vou mostrar um último trabalho para vocês. Eu crio o último trabalho da série, que chama Exercícios para se lembrar Rei da Primavera, onde eu produzo uma pele florida, uma pele macacão. Vou mostrar a imagem aqui para vocês. Eita, tá abrindo. Eu vou produzir essa pele macacão. Ela é toda bordada de flores. Ela vem da experiência de não ter sido rei da primavera da minha escola. E aí eu vou chamar esse trabalho de exercícios para se lembrar rei da primavera.
onde eu construo essa entidade mesmo, que caminha pelas ruas, vestido de floresta, com um cesto de flores na mão, e que, à medida que encontra pessoas negras, sobretudo mulheres negras, presenteia, entrega para essas pessoas essas flores. E aí aqui tem a virada, gente, assim, sabe? Da questão mesmo, assim. Eu aqui materializo o meu desejo de criação de redes de afeto. Sem falar nada, só caminhando pelo espaço público, olhando para essas mulheres que, na sua maioria, não se acham dignas de receber essas flores e tentando presenteá-las. É muito curioso esse trabalho, porque a maioria das mulheres e homens negros, a maioria das mulheres não quiseram, ou demoraram, não quiseram não, mas demoraram a receber essas flores. Então, tinha mulheres que eu fiquei na frente, assim, tipo, 10 minutos com o braço estendido, entregando a flor, e ela achando que era para qualquer pessoa, menos para ela. E aí, a maioria dessas mulheres eram, e os homens também, porque pensando no meu avô, assim, mas a maioria dessas mulheres eram pessoas como a minha avó, como a minha mãe. Eu me lembro de uma que eu parei na porta, assim, da barraca dela, ela até vendia peixe, e eu tentava entregar a flor com o braço estendido, tentando entregar a flor para ela com o braço estendido, e ela não aceitava a flor, sabe? Ela ficava, não é para mim, é para você, é para você. Não, pega aqui, é para você. Não, é para você, é para você. E as pessoas que ela identificavam para quem era a flor eram pessoas brancas. Até que um dado momento, depois de um monte de tempo, assim, ela pegou a flor muito constrangida e ficou olhando para aquela flor. Então, por que eu quis mostrar esses trabalhos? Eu saí do lugar da possibilidade da violência para ter interesse em estabelecer redes de afeto com as pessoas que são iguais a mim. E acho que esse processo do estabelecimento de rede de afeto diz muito também do trabalho que eu estou fazendo enquanto servidor público, que é olhar para os jovens e para as jovens negras e pensá-los e pensá-las como prioridade num processo que vai além da violência. Num processo de prioridade, de escuta, de oportunidade, de visibilidade, de carinho, de acolhimento mesmo. De olhar para o jovem e para a jovem negra e pensar que eles e elas estão no centro daquilo que a gente precisa fazer. E aí, quando eu venho para cá e ouço Júlia, ouço Ramon, eu fico muito feliz porque dá certo, sabe? Dá certo, assim, deu comigo. Eu sei que o custo é alto, sabe? O custo é bastante alto. As coisas que nós sofremos nos nossos corpos, só a gente sabe. E é isso mesmo. Mas vale a pena, de alguma maneira. Vale a pena porque a gente chega nesses espaços, a gente vê outros lugares se organizando para pensar as nossas perspectivas, para discutir conosco as nossas perspectivas, como acontece aqui com vocês, como tem acontecido no governo do Estado, no sentido dessa organização. Imagina, hoje nós temos um presidente jovem negro no Sejuve. Nós já tivemos outros presidentes que foram negros, e aí faço menção ao Lula Rocha, Karen Valentim. Mas hoje, em 2021, como se configura a política pública no Brasil, e sobretudo pensando nesse genocida que ocupa a cadeira de presidente do nosso país, é muito significativo que o Conselho Estadual da Juventude do Espírito Santo seja presidido por um jovem negro. Um jovem negro que entenda, que vivencie as especificidades de ser jovem negro no país. É muito bonito quando a gente vê, por exemplo, o Território do Bem se organizando para ter um fórum de juventude e pensar na localidade, pensar na territorialidade, as possibilidades dessa política pública. E eu acho que as nossas histórias intervêm. É assim. A gente vê no governo federal outras histórias intervindo na construção de política pública. A nossa também tem que intervir. A nossa também tem que ser ponto de partida de alguma medida. A gente não pode retirar nenhum direito de nenhuma população, mas a gente tem que priorizar a população melhor, que mais precisa nesse momento, criar condições de equidade.
O governo federal tem feito isso. Hoje, por exemplo, aqui eu vi vocês falando muito da cultura, da possibilidade de fazer cultural. A gente teve essa semana a aprovação no Senado da Lei Federal Paulo Gustavo, mas hoje o secretário nacional de Cultura disse que vai fazer o impossível para que a lei não passe na Câmara dos Deputados. Isso diz uma escolha. E por isso que, quando eu falo com vocês aqui do meu fazer artístico e do meu fazer profissional como servidor público, ele não pode ser dissociado, porque ele caminha junto mesmo. E aí é a partir desse caminhar junto que eu vou fazendo essas minhas escolhas e vou operacionalizando os meus dois fazeres. Assim. Porque esse cara, secretário nacional de Cultura, não tem problema nenhum em ir para a Folha de São Paulo dizer eu vou fazer o impossível para que essa lei não seja aprovada. Então, espero mesmo encontrar Ramon, Julie, mais um monte de outros jovens negros ocupando espaços de decisão, sabe? Ocupando espaços de poder para que a gente possa colocar as nossas especificidades na hora de assinar, de colocar a caneta, ou na hora de influenciar quem faz isso, para que as nossas condições, as nossas especificidades enquanto povo sejam consideradas e sejam, enfim, atendidas. Acho que é isso, gente. Assim, gratidão por estar com vocês aqui. Gratidão a Ramon e Julie por poder ouvi-los. Muito obrigada, Giovanni. Eu acho que, sei, né, nosso lugar mesmo aqui é o de escuta. É até difícil de trazer questões, assim, no sentido de que vocês colocam aqui, como Soninha disse aqui, vocês colocam a vida, né, as marcas no corpo, e eu acho que para a gente aqui fica, né, acho que dá mais chão para a gente, para nossa, a gente já tem essa certeza, né, mas para ela ficar ainda mais tomada de vida, de que a gente não pode parar, a gente tem que continuar, e acho que a psicologia tem que entrar, assim, essa semana eu estive fui convidada, né, para um momento para os estudantes de psicologia do curso da FAES, assim, o quanto que, principalmente dentro de uma universidade particular, né, assim, um grupo de alunas fazendo esse espaço na faculdade, assim, com muita dificuldade, passando por percalços, por não entendimentos, por que vocês estão trazendo esse debate para dentro da psi. Então, assim, elas colocaram isso com bastante emoção, inclusive, me inquietou bastante, assim, e eu pensei o quanto que a gente ainda tem que fazer, tem que percorrer, estando nas políticas públicas também, esse compromisso, no meu caso, né, aumenta, ele fica gigante, né, eu já venho desse percurso, estou junto com o Giovanni nessa caminhada, e assim, a gente discute isso muito internamente, a gente nunca vai perder de vista de que quando a gente pensa os CRJs, essas políticas públicas, de que as questões raciais, elas terão que estar colocadas ali, elas terão que atravessar todas as ações que acontecem dentro dos centros de referência da juventude, né? Que a gente consiga transformar essas ações em potência, expressão, em vida, né? E é isso, assim, eu acho que essa semana, inclusive, mexeu muito comigo, termina com essa fala potente do Giovanni também, que acho que ele traz esse percurso das artes visuais no corpo dele, né? Quanto que ele traduz isso tão bem, e para a gente, dentro da psi, acho que leva para diversos caminhos, assim, o que o Giovanni traz, e Ramon e Julie complementam também a partir dos seus corpos também. Não sei se os colegas querem contribuir. A Flavinha está falando aqui para a gente abrir para uma foto. A Sônia colocou aqui, Julie, Ramon, Giovanni, com tais marcas no corpo, como operar ações insurgentes para contribuir na preservação de vida dos jovens capixabas. Mas eles já falaram. Já falaram, né, Sônia? Estou satisfeita. Sabe assim,
a narrativa, não é, vem permeada por ações, né, de quem insurge, né, no seu modo de agir, no seu modo de observar a realidade. Né? E acho que a gente tem que estar perto dessa moçada, viu? Para caminhar junto, né? Para aprender. Né? Tem muita coisa para aprender aí. Flávia. Eu queria agradecer, né, a Giovanni, a Ramon, a Julie. Muito rica, né? Muito rico todos os relatos, assim. E a gente que atende, né? Eu sou psicóloga e atuo também na saúde mental, né? Das pessoas negras. O quanto é importante, né? Ouvir essa história de vida para a gente, para essa escuta, né? Para essa escuta é fundamental. E aí, assim, eu também sou servidora do Estado, Giovanni. E a importância, né, dessa trajetória e dessa experiência nesses espaços, né, porque estamos vivendo momentos muito difíceis e, na verdade, quando a gente está nesses espaços, a gente está fazendo um furo ali, né, tá fazendo uma borda, né, entrando na contramão do que está sendo a política de governo, de Estado, mas a gente está lá, né, os nossos fuzis, né, as nossas armas, elas são outras e precisam ser também estratégias para a gente também não ser morto nesse espaço, não ser aniquilado. Nesse sentido também é muito forte, mas assim, o quanto é importante estarmos juntos aqui, né? Começamos com mais pessoas, estávamos acho que em torno aí de 14 pessoas, mas acho que um tempo, né, fim de semana, enfim, as pessoas também tinham outros eventos estão saindo, mas eu acho que vale a pena o registro, assim, desse... Eu fiz, Flávia, alguns prints, fui colocando lá no grupo, né? Não sei se todo mundo pode abrir para foto, acho que vale a pena, porque muito importante, estou muito agradecida, muito, muito rico, todo relato. Ramonzito, Julie disse que está na rua, né? A 1000 por hora, essa aí. Já está na correria. No período foi minha psicóloga, está falando que foi Flávia, foi psicóloga da Julie aqui. Eu fiquei quietinha. Ela que falou, né, Flávia? Júlio, o território também já é bem terapêutico, né? Está muito bem assessorada, está muito bem assessorada. O Fábio, eu acho que ele está em 2 momentos aqui, né? Que ele avisou pra gente. Sim. E, bom, vou fazer um print aqui da gente. Tchan! Olha, Julie. Pronto, feito. E, assim, queria agradecer assim, imensamente vocês. E, estamos juntos, né, nesse percurso. Espero que a gente possamos estar juntos também em outros momentos de construção, de caminhada, né, de trajetória, né, assim, desses encontros, né, que a gente ative ainda mais, que eu acho que Julie, Ramon e Giovanni já aplicam em suas práticas diárias, né, cotidianas, né, essa construção para o enfrentamento ao racismo, e acho que a gente aqui juntos, né, se compromete também, enquanto categoria, né, em estarmos juntos nessa luta e escutando vocês cada vez mais e construindo caminhos, né, nesse percurso. Obrigada, gente, super obrigada. Finalizando. Sim.
Ok, Soninha, Flávia, tchau, tchau. Tchau. Beijo, Ramon, super Muito bom. obrigada, Júlia. Grata a Tchau, todos. tchau, gente. Abraço. Giovanni, Abração. beijo.